Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Estamos aí para mais uma aulinha. Sei que vocês já estavam com saudades de matemática, né? E aí a gente precisa avançar no nosso conteúdo. Vamos dar uma olhadinha em polinômios e equações algébricas, né? Nossa última aula foi sobre números complexos. Que delícia, hein? Matemática é só alegria, é só felicidade, não é não? Pessoal, para a gente fazer essa aula, você vai precisar aí, ó, do seu caderno do aluno, volume 2. Nós vamos estar analisando da páginas 13 a 18, tá bom? Então, eu vou dar um pouco de teoria para vocês, né? Vou explicando, e aí eu vou fazendo alguns exercícios do caderno do aluno com vocês, e vocês vão fazendo também, tá? Eu não vou fazer todos, obviamente, né? Porque senão vocês iam ficar com vontade de fazer, então eu faço um pouquinho, vocês fazem é o que eu fiz também e os que eu deixo vocês fazem também, tá bom? Então, beleza, pessoal. Vamos definir então o que é um polinômio ou uma função polinomial. Muito bem. Então, polinômio é uma função função polinomial na variável complexa, né? Agora a gente não está lidando mais com números reais, a gente está lidando com números complexos. A gente conhece esse conjunto mais amplo, né, que os números reais. Então, é, é uma função que ela sai dos números complexos e ela chega nos números complexos, né? E daí ele vai ter, ó, essa carinha aqui, ó, tá bom? Então, você atente para isso aqui, ó. ANxn mais AN-1 vezes x elevado a n-1 e assim vai indo, né? E parece muito feio essa forma, mas vocês já viram ela de várias maneiras, né? Por exemplo, aqui nós temos casos de expressões que não são polinômios, né? Por quê? Por que esse caso aqui não é um polinômio? Ó? Porque nós temos aqui uma expressão ó, que está numa fração no denominador. Isso não pode acontecer. Por quê? Quando isso acontece, quer dizer que o expoente é negativo. E os expoentes que vão junto com o x, ó, ele pertence aos naturais, então não pode ser negativo, tá bom? Aqui também, ó, quando você tem raiz quadrada, não pode. Né? A gente sabe que o expoente da raiz quadrada é aquela fração, né? Pode escrever o expoente assim, ó, 2x, né, que está dentro da raiz. Aqui tem um aqui, ó, né? Pensando tudo isso aqui em parênteses. E tem o 2 aqui, ó, né? Então essa expressão fica 1 sobre 2, ó. Não é natural esse número também, é um número racional, né? Então, essas duas expressões, elas não são polinômios. Mas vocês já viram polinômios, tá? Então, aqui é uma definição, a definição matemática. E cada termo desse aqui, ó, ele vai se chamar de monômio, tá? Cada terminho desse aqui é um monômio. Então, a gente tem polinômios, né? Vários monômios, tudo bem? Muito bom. Vamos para frente, ó. Depois, conforme a gente vai conversando, vocês vão entendendo melhor, tá bom? Então, ó, aí está um exemplo de um polinômio, ele está representado na sua forma genérica, né? O número que aparece junto com o x, eles são chamados de coeficientes. E um termo que não tiver x nenhum, né, está sozinho, um número sozinho, seja real ou complexo, ele vai se chamar termo independente. Tá? E aquele p de x é simplesmente o nome do polinômio. Né? Então, os números que estão na frente do x quadrado, do x ao cubo, do x à quinta, do x à sexta, esses são chamados de coeficientes. E o a zero também é o coeficiente, mas ele é chamado de termo independente porque ele não tem o x junto com ele, tá certo? Então, esses são os elementos do polinômio. Né? Então, vamos ver exemplo de polinômio. Ó. 5x elevado a 4 menos 2x elevado ao cubo mais 2i vezes x quadrado mais raiz de 5. Né? Ou seja, é um polinômio, ele está naquele formato. Ó. Esse é um monômio, esse é outro monômio, esse é outro monômio e esse é outro monômio. Aqui ó, apareceu um número complexo, ó, não tem problema. Agora a gente conhece os números complexos, não tem problema aparecer um número complexo aí, tá? Então, quem são os coeficientes aí? O coeficiente do x4 é 5. O coeficiente do x ao cubo é menos 2. O coeficiente do x quadrado é o 2i.
E sabe o que ficou faltando? Ficou faltando a parte do x, porque olha, teve x à quarta, teve x à terceira, teve x ao quadrado, mas não teve o x sozinho, x elevado a 1. Então, lembra que tem um cara aí, ó, que é o 0 vezes o x, né? Então, se olhando para o nosso polinômio completo, então seria 5x elevado a 4 menos 2x elevado à terceira potência mais 2i vezes, né, elevado a x ao quadrado mais 0x mais raiz de 5. Né? Então, o coeficiente que faltou aqui foi o 0, né? Que é o coeficiente, ficou grandão aí, que é o coeficiente do x, que não apareceu. Pode acontecer, é um polinômio de grau 4 que não é completo, tá bom? Isso pode acontecer. Tudo bem? Então esse é um exemplo. Vamos ver outro. Olha aí, ó. Agora chamou Q de x igual menos x elevado a 5 mais 2x elevado ao cubo menos 1. Também é um polinômio incompleto, né? Então, quem que é o coeficiente aqui? Ó? Lembra que vai ter um zinho escondido aqui. O x4 não tem, então o coeficiente dele é 0. O x3 tem, tá lá, 2x3. O x ao quadrado não tem, então o coeficiente dele é 0. Tá aqui. O x sozinho também não tem, então o coeficiente dele também é 0. E o termo independente é menos 1. Então, quem ficou os coeficientes? Menos 1, 0, 2, 0, 0, menos 1. Tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem polinômios constantes. O que é isso? Aqui o x não aparece. Né? Então, aqui, ó, q de x igual a menos 13. Ó. Tá vendo? É um polinômio constante. Né? E aqui tem outro exemplo de polinômio. R de x igual a 5i. É uma constante, só que é uma constante complexa. Né? Então, quando não tem o x, ele é chamado polinômio constante. Tá bom? Muito bem. Então, todo polinômio, exceto o polinômio nulo, que eu vou falar daqui a pouco, ele tem um grau. Né? E você vai olhar assim, dos expoentes, você tem que olhar o maior valor. Aquele que for o maior valor, esse que determina o grau do polinômio. Né? Então, ou seja, ele fala assim, ó, que não pode ser zero. Claro, por quê? Se você tem um zero ali, vamos supor, você tem lá 0 vezes x elevado a 5. Aquele zero vai anular aquele termo do x elevado a 5. Então, o grau daquele polinômio vai ser 5, tá bom? Então, o coeficiente daquele valor do x ali, da expressão x e o expoente, não pode ser zero, tá? Então, muito bem. Então, assim, ó, naquele polinômio que está aqui de exemplo, ó, tá? De maneira abstrata aí, se o AN é diferente de zero, ou seja, esse número aqui, ó, isso aqui representa um número, tá certo? Se ele não for zero, ele for qualquer coisa menos zero, então esse n é o maior valor que você tem nessa expressão do expoente. Então, o grau desse polinômio vai ser n, tá bom? Aí, ó, no caso de um polinômio constante, o grau é 0, né? Então, voltando lá no exercício anterior, ó, nesses itens aqui, os dois polinômios que você tem, eles são de grau 0, porque o x não apareceu. É como se tivesse ali com eles um x elevado a 0, né? Que vale 1, tá bom? E no caso do polinômio nulo, não tem grau, tá bom? Então, ó, não se define grau de polinômio nulo. Você tem lá p de x igual a 0, por exemplo. Qual que é o grau desse polinômio? Não tem grau. Tudo bem? E o valor que acompanha o maior expoente do x, ele é chamado de coeficiente dominante. Tá bom? Muito bem. Então vamos ver exemplos aí. Ó. Então nós temos p de x igual 5x elevado a 4 mais 2i x ao quadrado. Ele tem grau 4, porque ó, o maior expoente que aparece aqui é o 4. Aqui é quadrado, ó.
Tá vendo? É um polinômio de grau 4 incompleto, né? Porque não teve nem a parte do x3, nem do x, nem o termo independente. Não tem problema, tá? Então é um polinômio de grau 4. O coeficiente é 5, o do x3 é 0, do x² é 2i, do x é 0 e o termo independente também é 0. Tudo bem? Quer que eu escreva? Vamos escrever aqui, né? Se a gente fosse escrever bonitinho, completinho o polinômio, então ficaria assim, ó, 5x elevado a 4 mais 0x elevado a 3 mais 2i. Opa, vamos apagar o erro. Muito bem. Então, aqui, ó, 2 e x² mais 0x mais 0. Muito bem. Esse formato aí seria o formato do polinômio no formato completo, né? Não precisa fazer isso toda hora, mas é só para você lembrar, tá? Muito bem, então o grau desse polinômio é um grau 4. Olha esse exemplo aqui, galerinha. Ó. Tá vendo que o termo aqui que acompanha o maior expoente é 0? Ou seja, esse cara aqui ele some, porque ele vale 0. Né? 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 ganha de todo mundo. Quem sobrou então? Sobrou esse aqui. Olha só, sobrou um polinômio de grau 1. Por que grau 1? Porque o expoente do x aqui é 1. Né? Quando não aparece, você lembra que é 1. Tá? Então, o que é isso? É um polinômio de grau 1. Lembra da equação do primeiro grau, função do primeiro grau, que vai ter essa carinha aí. Tá tudo bem? Então, no caso aí, é um polinômio de grau 1. Outro exemplo. Olha, um polinômio constante, não tem o x, ó, tá vendo? Só tem o número. No caso é menos 3i, o número complexo. Então, você poderia pensar assim, ó, p de x é igual a menos 3i vezes x elevado a 0. Né? Então, por isso que é um polinômio de grau 0. Por incrível que pareça, o maior grau que aparece aí nesse polinômio é 0. Tá? Então, o polinômio constante tem grau 0, né? Exceto quando é nulo. E o px igual a 0 não tem grau definido. Não se define grau de polinômio nulo. Tá bom? Grave isso aí, pô. Muito bem. Então vamos ver, galera, o que é um valor numérico. Né? Então você tem a expressão polinomial, tá aqui. O que é determinar um valor numérico daquele polinômio? Então, por exemplo, ele está pegando um número complexo x igual a z, ou seja, onde aparece x no polinômio, ele vai trocar por z. Tá vendo? Ó, era x a n, ficou z a n. Era x elevado a n menos 1, ficou z n menos 1. Z n menos 2, z, e o termo independente não faz diferença. Tá? Aquela expressão é gigante, né? Ter n fatores, mas quase sempre a gente não vai lidar com um polinômio tão grandão. Olha só um polinômio aí no item A, um polinômio de grau 3 está completinho. Ó, menos 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 4x, menos 2. Tá bom? Então, o que é o valor numérico? Vamos lá, vamos ler aí. Ó. Dado o polinômio tal, vamos calcular P1. Por isso, substituímos x por 1 na expressão que fornece px. Ou seja, onde aparece x, você vai trocar por 1, vai colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tá bom? Então, como vai ficar? Vai ficar menos 3 vezes 1 elevado ao cubo, né? Já fiz o primeiro termo aqui, ó. Aí, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Fiz o segundo termo. Mais 4 vezes 1. Fiz o terceiro termo. Menos 2, igual. Muito bem, fiz o quarto termo, que é o termo independente. Vamos fazer os cálculos. 1 elevado ao cubo é 1 mesmo. Menos 3 vezes 1 é menos 3. 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Menos 5 vezes 1, menos 5.
4 vezes 1 é 4, menos 2. Então, devo 3, devo 5, devo 8. Devo 8 mais 4, vou ficar devendo 4. Devo 4, devo 2, vou ficar devendo 6. Então, o valor numérico de quando x vale 1 no seu polinômio é 6. Então, P de 1 é igual a 6. Né? O polinômio aplicado no valor x1 vai dar o valor numérico 6. Tá joia? Vamos ver outro exemplo aí, ó. Então, o valor numérico é o resultado, valor obtido ao substituir a variável x no polinômio px por um número qualquer c pertencente ao conjunto dos números complexos. Muito bem. Então, nós temos um polinômio de grau 6. É um polinômio que está incompleto, porque ele só foi até o grau 4, não falou nada do 3, do 2, do 1 e do termo independente. Então, quer dizer que do x4, do x3 para baixo, os coeficientes são todos zeros, todos nulos. E ele quer que você calcule o P2, ou seja, no lugar de x, na expressão polinomial, né, no polinômio, você vai trocar por 2 e fazer o cálculo. Então vai ficar 10 vezes 2 elevado a 6, menos 15 vezes 2 elevado a 5, mais 20 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 6 é você multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes. Isso vai dar 64. 2 elevado a 5 vai dar 32. E 2 elevado a 4 vai dar 16. Aí é só fazer os cálculos. 10 vezes 64, 640. 32 vezes 15, 480. E 20 vezes 16, 320. Aí faz os cálculos. Tá bom? Então aí vai dar 480. Só fazer, subtrai aqui, né? Depois soma. Tá bom? Então, o P de 2 vale 480. Tudo bem? Muito bem. Agora, o que seria uma raiz de um polinômio? Hein? Quando, a gente já falou do valor numérico. Você pega um valor e joga lá no x no polinômio. Agora, quando você pega um número e faz isso, e o resultado que você obtém é zero, nesse caso, aquele valor ele se chama zero do polinômio, ou, mais comumente falada, a raiz do polinômio. Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Nós temos um polinômio de grau 3. Está aqui. Ó. Tudo bem? Daí, vamos calcular o P de menos 3. Ou seja, no x nós vamos substituir por menos 3. Tá? Então, vai ficar. Onde tem x, você que troca por menos 3. Então, era x ao cubo, vai ficar menos 3 ao cubo. Mais, era x ao quadrado, ficou menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes x. Mas quem é x? Menos 3. Então, fica menos 4 vezes menos 3. E está aqui o termo independente. Menos 3 elevado ao cubo vai dar menos 27. Lembra o seguinte, se a sua base da potência é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Tá certo? Se fosse par, seria positivo. Então, menos 27. Menos 3 ao quadrado. A base negativa, expoente par, então vai dar positivo. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo. Esse menos que esse menos dá mais. 4 vezes 3 é 12, mais 6. Aí faz os cálculos. Menos 27 mais 9 dá menos 18. Menos 18 mais 12 vai dar menos 6. Menos 6 mais 6 vai dar 0. Qual que é a conclusão? Que o menos 3 é uma raiz do polinômio, do nosso polinômio P. Tá bom? Por quê? Nós achamos o valor numérico do menos 3, né, do x igual a menos 3, e o resultado deu 0, galera. Então, significa que o menos 3 é a raiz do polinômio. Se a gente fosse fazer o gráfico disso aí, né, pensar em função, a raiz é onde o gráfico passa no eixo x. Ou seja, ele vai cruzar ali o eixo x no ponto menos 3. Tá certo? Legal. Muito bem, pessoal. Vamos então dar uma olhadinha aí, nessa equação, nesse polinômio, né, nessa expressão algébrica aqui, de grau 2. É uma equação do segundo grau. Né? Quando a gente coloca um igualzinho, aí vira uma equação. Né? Se tivesse sem o igual, seria um polinômio de grau 2, ou uma função polinomial.
de grau 2. Aí ele igualou a zero e virou uma equação do segundo grau, certo? Olha só, o que ele está dizendo? Né? Que o 2 e o 3 eles são raízes dessa equação. Né? Vamos supor assim, ó, vamos imaginar que a gente está chamando esse polinômio de px, tá certo? Então nós temos o nosso polinômio aí, x ao quadrado menos 5x mais 6, certo? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o 2 e o 3 são raízes desse polinômio, né? São raízes da equação. O que significa? Que se você calcular o p de 2, isso vai dar zero, tá bom? E ele já fez isso aqui, ó. Pode conferir que ele substituiu por x por 2 e fez o cálculo e chegou a zero. E ele também está falando que o 3 também é uma raiz. Ou seja, se você calcular p de 3, isso vai dar zero, porque é raiz, tá bom? E aí ele fala assim, ó, que se a gente somar as duas raízes, 2 mais 3, vai dar 5. E se a gente multiplicar, vai dar 6. E a equação do segundo grau, ela pode ser representada aqui, ó, onde esse S significa a soma das raízes, tá bom? E esse P representa o produto das raízes, ou seja, a multiplicação entre as raízes. Não é legal? Então, o que significa isso para a gente? Olha, vamos supor que você tem que encontrar as raízes desse polinômio do segundo grau aí. Você tem que achar as raízes dele, ou seja, você vai igualar, você quer achar o valor que transforma a expressão em zero. Então você vai pensar assim, eu preciso encontrar dois números, né, que eu vou chamar de R1, que é a primeira raiz. E R2 vai ser a segunda raiz. Quando eu somar essas duas raízes, esses dois valores, tem que dar 5. Tá? E quando eu multiplicar essas duas raízes, fizer o produto delas, tem que dar 6. Aí, em vez de você calcular Bhaskara, no caso da equação do segundo grau tem uma formulinha específica, né? Você vai pensar, puxa, dois números, a soma dá 5 e a multiplicação dá 6. Aí você faz por tentativa e erro, né? Mas 2 e 3, 2 e 3 dá 5. Você poderia pensar 1 e 4, por exemplo. 1 mais 4 dá 5, mas 1 vezes 4 não dá 6. Então 1 e 4 está fora. 2 e 3. 2 mais 3 dá 5. 2 vezes 3 dá 6. Então minhas raízes são 2 e 3. Ponto, fechou. Tá? Tranquilo, né? Não é legal? Entenderam? Então, muito bem. Então nós temos ali, ó, vamos fazer agora vocês aí, tá? Acha no seu caderno do aluno aí. Nós temos essa equação do segundo grau. Quais seriam as raízes? Então a soma tem que dar 7. Lembra que aqui fica o S. E a multiplicação tem que dar 12. Então quais são os números cuja soma é 7 e o produto é 12? Então a soma tem que dar 7 e a multiplicação tem que dar 12. Eu não vou responder, né, galera? Você faz aí, tá bom? Dois números. Somou, deu 7. Multiplicou, deu 12. Então você completa aí. Beleza? Então, olha só, pessoal. Vamos formalizar esse conceito, né? Então, uma forma genérica de se escrever uma equação de segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Comparando a forma generalizada com a equação, podemos estabelecer uma relação de correspondência. Então, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Né? Então, para saber a soma, a gente vai calcular essa formulinha, ó, menos B sobre A. Então, o B é menos 5, só que é menos B. Então, vai ficar menos 5 dividido por 1. Né?
Então vai dar 5, menos com menos dá mais. E o produto vai ser C dividido por A. Então grave a soma, isso aqui, a soma de quem? Soma das raízes. E quem? Equação de segundo grau, o polinômio de segundo grau. E o produto é o C sobre A. No caso, o C é 6, dividiu por 1, deu 6. Tá? Então a soma das raízes tem que dar 5 e a multiplicação das raízes tem que dar 6. No caso é 2 e 3, né? A gente viu lá atrás. Muito bem. Aí vamos só ler aqui para essas observações. Tá? Quando o valor do coeficiente A for diferente de 1, uma opção para a resolução do problema é dividir toda a equação, obtendo assim A igual a 1. O que ele está falando? Né? Se esse valorzinho aqui ó, não for 1, né, o que você faz? Vamos supor que tem um 3 ali. Então você divide tudo por 3, aí no polinômio que vai ser semelhante ao seu primeiro polinômio, vai ser de grau 1, vai ter o A valendo 1. Tá? Então é só uma dica que ele dá lá. Ele fala, o coeficiente C é o produto das raízes, quando A é igual a 1. O C é o termo independente do seu polinômio de segundo grau. E ele está dizendo que se o A vale 1, olha só que interessante. Ó, você tem aqui, ó, o seu C vale 6, não é isso? E ele é produto das raízes. Ou seja, ele é a raiz 1 vezes a raiz 2. É isso que ele está dizendo lá. Ó. Então, as raízes são divisores de C. Né? No caso, vamos pensar no 6. A gente tinha lá uma raiz, o R1 era 2. E o R2, que é a outra raiz, era 3. Então, esses valores eles são divisores do 6. Por quê? 6 dá para dividir por 1 e por menos 1. 6 dá para dividir por 2 e por menos 2. 6 dá para dividir por 3 e por menos 3. E dá para dividir por 6 e por menos 6. Ou seja, na hora de você chutar, por exemplo, você precisa descobrir uma raiz e você não tem uma fórmula específica, né, ou você se esqueceu, aí você faz essa regrinha. Puxa, o valor de C do produto das raízes, ele é um dos divisores desse termo independente. Aí você usa aqueles termos, tá? Talvez está meio abstrato ainda, mas na hora de fazer o exercício eu vou lembrar isso para vocês, tá? Então aqui são as raízes, os divisores do 6 que eu disse para vocês, né? E a raiz do polinômio lá era um desses divisores, ó, que no caso era 2 e 3. Isso ajuda na hora de chutar, quando a gente precisa. Isso a gente usa quando a gente está lidando com polinômios de grau 3, grau 4. É mais comum. Então essa relação, ela se chama relações de Girard. Esse é o polinômio de segundo grau. Então quando a gente tem duas raízes complexas desse polinômio, quando a gente soma as raízes, então tem que dar menos b sobre a. E quando a gente multiplica as raízes, né, tem que dar c sobre a. Tudo bem? Legal. Então, ó, vamos fazer essa atividade 5 aí do caderno do aluno, que ele fala assim, ó, encontre ao menos uma raiz das seguintes equações de terceiro grau. Né? Muito bem. Aqui é uma equação de grau 3, né? Mas sempre, gente, sempre a multiplicação, nesse caso aqui, ó, esse polinômio, ele vai ter 3 raízes complexas. Então, sempre que eu multiplicar essas 3 raízes, vai dar o termo independente dividido por A, que no caso aqui é 1, certo? Então, vai ser a multiplicação tem que dar menos 10. Multiplicação de 3 raízes tem que dar menos 10. Muito bem. Vamos ver então, usando essa dica que ele deu dos divisores, vamos dar uma olhadinha. Quem são os divisores de 10? Deixa isso aqui por enquanto. Quem são os divisores do 10, hein? 10 dá para dividir por 1 e menos 1, então mais ou menos 1. Dá para dividir por mais ou menos 2. Dá para dividir por mais
ou menos 5. E dá para dividir pelo próprio número, né? Mais ou menos 10. Então vamos escolher aí, ó. Vamos escolher a raiz desse conjunto aqui, certo? Então olha só, se a gente colocar 1, vamos calcular então, no lugar de x ao cubo, vamos colocar 1, vai ficar 1 ao cubo mais 1 menos 10. Será que isso é zero, hein? Ó, 1 ao cubo é 1, mais 1, 2. 2 tira 10, vai dar menos 8. Aí, ó, isso não é raiz. Não deu. Não deu. Tá certo? Vamos tentar com o 2? É assim mesmo, tem que ir testando, tá? Vamos testar com o 2. Muito bem. Então vai ficar, tô no item A, tá? Vamos pôr um verde esperança aí, pra você não desanimar. Então vai ser 2 elevado a 3 mais 2 menos 10. Será que isso vai dar 0? 2 elevado a 3 é 8 mais 2 menos 10. 8 mais 2, 10, menos 10, 0. Achamos! Uhul! Então, beleza. Ele falou, encontre ao menos uma raiz. Achamos, 2. Achamos aí, tá? Então, uma raiz do polinômio x3 mais x menos 10 igual a 0 é 2. Muito bem. Então, vamos chamar aqui ó, de R1, tá bom? Que as outras a gente não sabe, né? 2. Legal. Ao menos uma, ele diz. Nesse caso aqui, ó, pessoal, isso é uma dica, tá? Quando você não tem o termo independente, ó, tá vendo que ele tem o x3, tem o x e tem esse x aqui também. Não tem o termo independente. Nesse caso, sempre o zero vai ser uma raiz. Por quê? Se você colocar zero aqui, colocar zero aqui, colocar zero aqui e multiplicar, vai dar zero. Zero elevado ao cubo é zero. Menos 5 vezes zero é zero. 6 vezes zero é zero. Soma tudo isso aí, obviamente, vai dar zero. Então, uma dessas raízes é zero. Como ele só pediu ao menos uma, então já está feito. Esse aqui ó, é uma equação de terceiro grau, mas ela está incompleta. O que você vai fazer? Você vai passar o 8 para o outro lado, vai negativo, né? No quadrado. No caso aqui, né, desse que eu risquei, a multiplicação das raízes é sempre esse termo, né? Então, no caso aqui seria 10. Tá bom? Muito bem. Então a gente estava fazendo aqui, né? Então, ó, x ao cubo, passa o 8 para o outro lado, vai ficar menos 8. Como a gente tem um expoente 3, quando eu jogar esse cara para o lado de lá, o que vai acontecer? Vai virar raiz cúbica. Então vai ficar x igual raiz cúbica de menos 8. Ah, mas deu negativo, não tem problema, porque é raiz cúbica. O problema é quando é raiz quadrada, né? Pensando nos números reais, né? 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque se você fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 8. Então, menos 2 é uma raiz daquele polinômio, do C. E do D, para ajudar vocês a chutarem, ó, pensa nesse cara aqui. Quem são os divisores dele?
4 dá para dividir por quem? Dá para dividir por mais ou menos 1. Dá para dividir por mais ou menos 2. E também dá para dividir por mais ou menos 4. Né? Então, o que vocês fazem? Na hora de achar a raiz, né? Lembra que a multiplicação vai ter que dar 4 ali. Né? Então, você vê que 4 só pode até que seja 4, né? Aí as outras vezes teria que ser 1, porque é uma multiplicação. A gente sabe que a multiplicação das raízes sempre vai dar esse termo independente aí. Então, na hora de chutar, pessoal, na hora de chutar valores aqui para o x, eu sugiro que vocês tentem esses números aqui. Vocês estão calculando o valor numérico deles. Aquele que der 0, bateu. Aí é uma raiz. Aí você achou uma, já está feito. Vou deixar isso aí para vocês, tudo bem? Qualquer coisa vocês me procuram. Muito bem. Então, uma coisa assim, ó. Deixa eu ver se eu já tinha falado disso. Não tinha. Então, beleza. Estou no lugar certo. Quando a gente tem um polinômio, né, a gente consegue escrever ele de forma fatorada. Então, vamos supor que ó, eu tenho um polinômio de grau 3. Tá? E eu estou supondo que esses caras aqui, ó, R1, R2 e R3, são raízes desse polinômio. Tá? São 3 raízes dadas. Então, a forma fatorada daquele polinômio vai ser o coeficiente A vezes x menos a raiz 1, x menos a raiz 2 e x menos a raiz 3. Tá certo? Então, isso aqui é uma coisa que dá para fazer. Tá? Sempre. Vamos fazer um exemplo rapidinho no cantinho aqui. Ó. A gente tinha aquele polinômio de grau 2, menos 5x mais 6, certo? Aí lá a gente viu que o 2 e o 3 eram raízes. Então o R1 era 2 e o R2 era 3. Então como que eu posso escrever se eu igualar a zero aqui? Como que eu posso escrever na forma fatorada? Ó, seria x aí, menos uma raiz, tá aqui, vezes x menos a outra raiz, igual a zero. Então esse formato é o formato fatorado do nosso polinômio, certo? Isso vale para qualquer polinômio de qualquer grau, certo? E as relações de girar, lá no segundo grau, a gente só tinha duas, que era a soma das raízes e a multiplicação das raízes. Agora a gente já tem três expressões, que já é um polinômio de grau 3. Então a gente tem a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3. É menos B sobre A. Quem que é B? É esse cara aqui, ó. Agora vai ter a multiplicação também 2 a 2. Então a raiz 1 vezes a raiz 2, mais a raiz 2 vezes a raiz 3, mais a raiz 3 vezes a raiz 1. Então a soma desses caras vai dar C sobre A, que é esse carinha aqui, dividido pelo coeficiente A. E por último, a multiplicação ou o produto das raízes vai ser menos D sobre A. Então, menos D sobre A. Tá? Isso também se chama relações de girar, no caso, para uma equação de grau 3, e se não tiver a igualdade, um polinômio de grau 3. Tá? Muito bem, pessoal. Então, estamos aí, mais uma atividade do caderno do aluno. Encontre aí, né, para a gente fazer junto aí. Eu falo assim, ó, levando em consideração os apontamentos anteriores descritos e considerando o quadro de soma e o produto das raízes para equações polinomiais de grau maiores que 2, responda. Escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com raízes m, p e k. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar esse conceito aqui. Ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pôr aqui do ladinho. Ó. Então, vai ficar x menos m, entre parênteses, vezes x
menos P vezes x menos k. Tudo isso igual a zero. Então, escreva na forma fatorada. Pronto, escrevemos na forma fatorada. O B. Escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com raízes 2, 3 e 4. Aquilo que eu fiz para as letras M, P e K, você faz para esses números agora. Tá bom? Então, você monta lá a forma fatorada. X menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. Tá? Beleza. Aí no item C, desenvolva a equação do item anterior, aplicando a propriedade distributiva. Identifique a soma e o produto das raízes no final. Muito bem. Eu fiz aqui, ó. Então aqui está o item A. Acabei dando a resposta para o C do item B, né, porque o 2, e 3 e 4 são raízes. E aí ele quer que a gente distribui, galera. Que a gente faça distributivo, ó. Ou seja, vou ter que multiplicar aqui, depois vou ter que multiplicar lá, depois vou ter que multiplicar aqui, depois vou ter que multiplicar aqui, tá bom? Vamos fazer, ó. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Depois, menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Ainda falta esse fator, tá? Então, copiei aqui. Daí eu vou juntar aqui, ó, menos 3x, dá para juntar com menos 2x, que vai dar menos 5x. O resto eu só copiei. Copiei o fator x menos 4 que faltou multiplicar. Quando você multiplicar cada fator desse aqui por x, vai só simplesmente subir o fator lá. Ó. Então, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Menos 5x. Menos 5x vezes x vai dar menos 5x ao quadrado. Tá aqui. Mais 6 vezes x dá mais 6x. Agora vamos fazer o outro. X ao quadrado vezes menos 4, vai dar menos 4x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 4, vai dar mais 20x. E mais 6 vezes menos 4 vai dar menos 24. O que dá para melhorar aí? O x ao cubo não tem com quem juntar, copia. O x ao quadrado está aqui e está aqui, dá para juntar. Devo 5, devo 4, devo 9, menos 9x ao quadrado. Mais 6x mais 20x vai dar 26x. E o 24 está sozinho, então menos 24. Então esse é o polinômio, né, no seu formato aí normalzinho, bonitinho. Tá certo? Essa é a questão do item C. Passa aí para o seu caderno. Tá? Tem mais alguma coisa lá? Tem. Item D. Como foi descrito anteriormente, uma equação polinomial de grau 3 poderia ser escrita da seguinte maneira. Então, essa forma aí. Né? Retoma a equação do item C e responda quanto é nessa equação. Vou fazer o B sobre A. Ó. Vamos lá. Aqui. Ó, vamos marcar aqui. O A é quem está com x3, que vale 1. O B é quem está com x2, menos 9. O C é quem está com x, é o 26. E o D é menos 24. Tá certo? Então, pessoal, a gente vai fazer aquela formulinha lá. O que ele falou lá? Ó? B sobre A. Então, quem que é o B? Menos 9. Então, aqui, ó, menos 9 sobre o A, que vale 1. Então, vai dar menos 9. Agora, olha que interessante. Ó. Tá vendo que bate aqui? Ó? Menos 9. É o coeficiente aqui. Ó. Vou fazer mais um, tá? C sobre A. Quem que é o C? 26. Dividido por 1. Vai dar 26. Né? Que é o cara aqui. Ó. 26. Né?
O outro eu deixo para vocês fazerem, tá? O D sobre A vocês fazem. Muito bem. Nós vamos parando essa aula por aqui. E depois vou fazer outro vídeo para a gente dar sequência nas próximas atividades. Tá bom? Então um abração para vocês aí. Daqui a pouco a gente volta.